Tá a ver? Depois já de... Primeiro, ele entra aqui no menu principal. Depois de estar no menu principal, primeiro crias o trabalho, selecionas o trabalho que tu queres. Aqui pode ter muitos trabalhos, mas você seleciona o trabalho que quer. Por exemplo, selecionamos este trabalho aqui em cima e continuamos. E vamos para a gestão de dados. É onde você vai introduzir os pontos, introduzir outros trabalhos. Não, dados desse trabalho, sim. Dados dentro desse trabalho. Então, como nós não queremos, clicamos aqui. O código, aqui no código muito serve para gestão de códigos, onde vai introduzir MPC, introduzir, levantar, apagar, alguma coisa parecida. Não tem nada a ver, saímos. E vamos, essa outra informação não conta muito. Então, cancelamos, voltamos para o menu principal. Mas como essa lista aqui fala, e essa lista também fala, então nós queremos o quê? O primeiro, para poder trabalhar, ou fazer um levantamento, ou implantar, ou alguma coisa que tenha a ver com a atividade dessa estação, ela estar corretamente funcionar, ela tem que pensar que está agarrada a um certo sistema de coordenadas. Não importa qual sistema de coordenadas. Então vamos para o programa. Aqui no programa tem área, gravação automática, tem cogo. Mas o que nós queremos? Temos estação livre. Estação livre é quando um aparelho está num certo ponto. Vocês estudaram triangulação? Sim. Estudaram interseção inversa? Interseção inversa funciona como? É coordenar ou procurar as coordenadas de um determinado ângulo na base de outros. Sabes? Por exemplo, estação livre funciona assim. O aparelho está aqui e tens um ponto de orientação aqui e o outro de orientação aqui. Então, tu conheces as coordenadas desse ponto, conheces as coordenadas desse ponto, mas não conheces daqui. Então, daqui, se conhecemos este aqui, automaticamente temos uma distância daqui. Mas não temos ângulo entre esses dois, porque são só 2 pontos. Mas a partir do momento que o aparelho fica aqui e visa neste ponto, já temos o quê? Já temos um ângulo entre esses dois aqui. E já temos uma distância tal deste ponto para aqui. E quando visa para este ponto, já surge um ângulo aqui entre este ponto e este. Está a perceber? E aqui também já surge um ângulo. E já surge um ângulo entre esses 2 pontos. Também surge uma distância. Qual é o problema? Ele vai recalcular a partir desses pontos. Vai calcular a distância existente aqui. E vai calcular a distância existente aqui. E o ângulo. Então vai recalcular as coordenadas. A partir dessas coordenadas, dessa distância, vai tirar aí o ângulo existente. Ou esses azimuths. Ele vai dar alguma coordenada daqui. Está a perceber? Então, além de dar a coordenada desse ponto, o que ele vai fazer? Ele vai dar a altura. Como a altura? Imagine que o aparelho esteja neste nível. O aparelho está aqui. Mas as estações nas quais o ponto está aqui, por exemplo, os pontos pelos quais está sendo orientado estão neste nível aqui. O que ele vai fazer? Ele, a partir desses pontos, está trabalhar com elevação, com Z. Ele vai pegar esses 2 pontos, calcular e fazer a dedução deste aqui. Qual a diferença entre este, vamos ter H1, entre este ponto e esta linha aqui? Ele vai dar um certo H. Depois vai calcular esta linha e com esta aqui. Vamos ter aqui também o que? Um H2. Somando ou subtraindo esses 2, ele vai tendo este valor. Ou se ele estivesse um ponto mais em cima, ele ia fazer o que? Ia somar ou subtrair para poder encontrar este ponto. Isto é, a partir para este ponto, ele reduz esse para esse nível. E para encontrar este ponto, ele reduz esse nível para este ponto. Está percebendo? Assim já temos a elevação deste ponto aqui. Se você quiser este ponto aqui. Então aqui eu dou 2 exemplos. Quando assim é para elevação e quando é para planimetria, é usar aqueles que são de ângulos. Percebeu?
Por exemplo, aqui vamos orientar num ponto ali e um ponto aqui. Então vamos fazer o quê? Ao invés de usar aqui, tu pode orientar com free station, com recession, com orientation, que orientation serve para quando o ponto, como é que funciona a orientação? A orientação com pontos conhecidos é quando o aparelho está aqui, que é 1, e vais orientar no ponto 2. O aparelho está aqui e visa no ponto 2. Então, esse ponto tem coordenada conhecida e esse ponto tem coordenada conhecida. E entre esses dois há uma comunicação. Isto é, o sistema de coordenada deste ponto deve ser o mesmo sistema de coordenada deste ponto. Isto é, esses dois pontos devem ser gravados ao mesmo tempo, com o mesmo sistema de coordenadas. Isto é, orientou-se numa determinada coisa e criou-se e levantou esses dois pontos. Está a perceber? E também tem uma outra questão que tem a ver com linha de referência. Uma orientação por linha de referência. Aquilo que eu te expliquei. Praticamente linha de referência e orientação é a mesma coisa. O que acontece? Ele fica neste ponto. E tu visas neste ponto como se fosse um teodolito. Ele zera as leituras aqui, as leituras angulares. Então ele vai dizer aqui é 0, 0. Quando tu vier para este ponto aqui, ele vai dizer aqui tem distância tal, daqui para aqui são 100 metros. Mas se tu vieres para aqui são 80 metros, mas tem um ângulo tal que ele vai te dar. Se fosse irradiação. É como se fosse uma irradiação, que ele, não é como se fosse, é uma irradiação. É dessa forma que vai funcionar o quê? Essa questão de linha de referência. Linha de referência, orientação por linha de referência. Atenção, orientação por linha de referência. Não é linha de referência, tem outra coisa, é trabalhar num ponto com 2 pontos. Linha de referência são 2 pontos conhecidos. Ok. Estaciona numa que é conhecida e visa numa outra também que é conhecida. Então assim vamos fazer o quê? Vamos para orientar. Antes de orientarmos, fiquei com uma dúvida. Assim como também no GNSS, às vezes tem aquela parte de georreferenciar os dados. Aqui não é necessário. Georreferenciar os dados do que é isso? Georreferenciar, tipo, dizer que as coordenadas que vai ser levantadas estão no sistema X ou estão no WGS 84. Se você tem... É que aqui não funciona com satélites. Ok. Esses pontos aqui não caem do céu, são pontos que você terá introduzido. Que você terá introduzido. Não importa qual sistema de coordenadas, por exemplo, vamos para o Free Station. Entramos no Free Station. Este ponto aqui é onde o aparelho está. Então você escolhe qualquer nome. Veja aqui tem o quê? Tem Station ID, que é o ponto, a estação, o nome do ponto onde está. E depois tem o quê? Tem Instrument Height, que é a altura do instrumento. Sempre a altura do instrumento é medida para onde? Daqui da luneta. Onde está aqui? Está a ver 10 pontos. Daqui da luneta, mete-se a partir sempre daqui da luneta para baixo. Agora, se você colocar 0 aqui, está a deduzir que a altura ou a elevação que vai ser somada, vai ser deduzida nesses dois aqui, nessa orientação, vai ser essa altura daqui. Está a perceber? Mas como nós não precisamos dessa cota desse ponto, deixamos assim 0, 0. Caso não, teremos que medir a altura do aparelho até lá embaixo. Se ao escrever a altura do aparelho aqui, quando ele for a calcular as distâncias desses 2 pontos, ele vai puxar a altura para ali, para onde nós teremos medido, percebes? Então ele vai dar a cota dali, porque a coordenada, tu sabes que parte de lá de baixo até lá em cima, o x e y parte de baixo até qualquer sítio, sabe? Mas já altera o quê? Altera a questão de elevação. Percebeu? Percebi. Não percebe lá? Quando tens este ponto aqui, bem vertical, tem este ponto aqui vertical, tem este nível, não é? Aqui, onde tem esse furo. É um ponto. Se estiver bem aprumado, até aqui em cima,
a corrente será a mesma. O XY. O XY de lá de baixo será o mesmo, o XY daqui de cima. Mas o que é que vai diferenciar? É a cota, que é a elevação. Aqui é diferente de quê? Daqui. É diferente de lá de baixo, é diferente de lá de cima. Está a perceber? Agora, se eu fizer isto, Já é diferente. este ponto aqui pode ser o mesmo, a mesma elevação, mas diferente de quê? Do X e o Y. Ou o X pode ser o mesmo, o Y pode ser diferente, ou depende de como você vai trabalhar. Percebeu? Percebi. Ok? Então, aqui vamos avançar, continuar. E depois vem Point ID. Quais são os Point ID? São aqueles pontos que eu já te expliquei aqui. Que para orientar numa estação livre, tens que introduzir este ponto e este ponto aqui. Então, já configuramos os dados daqui. Então, falta introduzir o ponto dali, ir-se ler, depois ver o ponto daqui e vir-se ler. Ok? Então, vamos fazer. Qual é o ponto dali? Ali é 24. 24. O ponto dali é 24. Okay. Enter. Vamos procurar, ou podemos ver a sua propriedade. Está aqui, tem as coisas aqui, ok? Não tem problema nenhum. Então, ponto ali. Então, vais fazer o quê? Vais ler, vais ver que o azimuth é este. Então, quando ele vai girar para lá. Então, vais fazer o quê? Vais focar ali, vais ler. Primeiro, vais fazer dist. Quando é dist, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer os números aqui. Depois clica o quê? Recordo. Depois me chama. E sabes como ler isso aqui? Sim. Ok. Assim vou aprumar para que ele possa orientar. E qual é aquele número? Hã? Já introduziste aí? E está esperando de quê? Assim eu vou ler o segundo ponto, para que possamos ter a comparação do erro existente. O ponto é este. Então, depois de ele ter feito isso, ele te dá a possibilidade de você fazer o quê? Verificar a orientação. Aqui vem calcular. Então ele diz a orientação agora não foi bem sucedida. Ok, disponível, que é? Tá bom, vamos dizer ok. Então ele mostra o erro encontrado. Ele te mostra o erro aqui. Veja lá, que temos 14 mm, 16 mm e 3 mm. Isso quer dizer que o erro é de 14 mm para X, 16 para norte, 16 para Y, 14 para X, 16 para Y e 3 para Z, usando essa linguagem. Ok? Mas como é um trabalho que nós vamos fazer, achamos que é corrente, não é muito preciso, podemos fazer isso, aceitar. Podemos store, depois fazemos set. Ele sozinho já depois vai gravar. Ele já o quê? O aparelho já está orientado. O aparelho já está a usar a mesma linguagem do sítio em que nós estamos. Qualquer ponto que nós formos a introduzir daqui, ele pode nos dizer onde é que é. Verifica lá o ponto ACC3. Verifica. ACC3 é número 3. Vamos lá.
Vamos lá, não precisa ver, já sei. Então vamos para o quê? Vamos para o programa. Já vamos para Stakeout, que é orientação. Orientação. Ok. Qual é o ponto que nós vamos tentar? Queremos ponto 3. Ok. Enter. Procurar para ver se está dentro do sistema ou não. Procurar. Então, disse. Tá, aqui ele nos diz o erro. Nos diz quando é que ele deve estar. Vamos lá. Não é lá, ACC3. Então, leia lá, disse para ver onde é que o ponto é. Tá bom? Eu vou para lá, depois vai fazer disse para poder ver onde é que é. É só ler no prisma clicar disse. Ok. Só disse. Então, é assim que nós orientamos a estação. No próximo vídeo vou mostrar várias ferramentas e vários procedimentos dos quais é necessário usar aquela estação. Então, até o próximo vídeo.